Oi, gente, gratidão. Que bom poder estar aqui com vocês nesse encontro. Então, hoje eu vou contar um pouco para vocês como eu consegui, me libertar daquele desespero sufocante que estava mergulhada em dívidas. E também eu quero ajudar vocês se estiver passando por essa situação ou conhece alguém que está no momento passando por isso. Se você conhece, envie esse vídeo para essa pessoa. E se for útil para você, que bom, gratidão. Eu me chamo Misslaine Sanches. Eu sou mentora e reprogramadora mental. Trabalho dentro da terapia integrativa para te ajudar a mudar o teu sistema mental. Baseado tudo aqui nas minhas experiências e vivências através da técnica do Ho'oponopono, e tantas outras coisas, o poder da gratidão e tudo. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas coisas que eu vivi, que eu experienciei e que isso quase me tirou a vida, literalmente, porque o único desejo que eu tinha era desesperador e não saber mais o que fazer. Então eu achava que só morrendo para eu honrar ou para me livrar, porque depois de morto ninguém vai honrar compromisso financeiro, mas para me libertar daquela situação. Eu comecei num processo onde eu tinha um comércio e as dívidas eram sempre assim, gente. Antes desse processo gigante que eu passei, eu já passei por vários processos assim. Eu estava bem, estava trabalhando, estava com as coisas tudo certo, de repente caía, eu começava com fornecedor, as coisas começavam a dar ruim, o movimento começava a cair, eu precisava manter as coisas e daqui a pouco despencava. Aí daqui a pouco eu estava com um monte de dívida, daqui a pouco eu conseguia me levantar e a minha vida era uma gangorra. Eu não conseguia ter paz. E nesses dias eu comecei a lembrar que eu falava assim, a única coisa que eu quero é um dia poder deitar minha cabeça no travesseiro e dormir sem esse desespero de ter que estar pagando a pessoas e tudo. Então era assim, era essa gangorra a minha vida e era dívidas atrás de dívidas e isso se alastrava, eu pegava dinheiro emprestado, daquele dinheiro eu pagava outro dinheiro que entrava maior dinheiro e era aquele rolo todo e isso quase me levou à morte literalmente. Sem contar que eu tive uma morte em vida, porque eu estava viva, mas comecei a praticamente vegetar. Eu ficava depressiva em cima da cama, sem conseguir me levantar, desesperada. Sabe, eu tinha vergonha de contar às pessoas a minha situação, eu tinha vergonha de olhar pra mim, porque eu ficava me perguntando como eu cheguei ao fundo do fundo do fundo do poço. E diante disso eu começava a me questionar, foi quando eu conheci o Ho'oponopono através de uma colega. Essa minha amiga, ela praticava o Ho'oponopono e ela falou para mim da Beth e eu comecei a pesquisar. Sendo que eu comecei numa busca assim intensa, praticava o Ho'oponopono todos os dias, o dia todo, para tudo. E comecei a estudar, comecei a fazer cursos, comecei a tentar entender o porquê que mesmo não tendo dinheiro para honrar os compromissos, eu estava tão em paz e feliz com aqueles débitos. Então alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Foi quando eu comecei a ter mais clientes, ter ideias, fazer meios, comecei a entrar em sorteios que eu conseguia honrar e a coisa começou a fluir. Até eu ter a segunda queda novamente, e assim era. E depois dessa segunda queda eu tive que entender que eu tinha que ter uma mente onde não criasse mais dívidas. Então eu parei definitivamente de comprar em cartão, de ter cartão, de pegar dinheiro com qualquer tipo de pessoa. Eu só compro qualquer coisa com dinheiro. Sem isso eu não faço mais. Então eu consegui me libertar depois que eu montei na minha mente um sistema. Eu falava assim para uma amiga minha, eu preciso de espaço para eu poder ficar dentro de casa e trabalhar minha mente durante pelo menos 15 dias. Se eu fizer isso, eu consigo sair dessa situação. Sendo que era fornecedor o tempo inteiro na minha porta, era ligação, era gente cobrando, era uma agonia. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia pensar.
sem contar na escassez financeira e também a comida na minha casa não tinha, era uma escassez total, mas eu sabia que se eu parasse em um lugar eu conseguia criar o dinheiro, porque eu atraio para mim, eu sou o campo atrator. E se eu melhorasse um pouco a minha frequência, eu conseguia atrair para mim. Foi quando essa minha colega, ela me sugeriu me ajudar. Ela falou assim, lá na frente, quando você fizer sucesso, quando você tiver trabalho, você pode honrar esse compromisso comigo. Então ela pagou por 15 dias as dívidas que era de semana, ela conseguiu fazer uma feira, ela conseguiu me ajudar em tudo. E eu fiquei dentro de casa estudando, desliguei o telefone, me desativei das pessoas e comecei a criar um método onde eu ia me libertar dessas dívidas. E também por isso, hoje eu estou aqui conversando com vocês, criando esse método, né, de se libertar desse emaranhado de dívidas. Eu, baseada nisso, também ofereço a vocês esse método que é Mrs. Laine Santos para se libertar de dívidas, onde a gente vai trabalhar só essas questões financeiras. E eu quero ajudar você, claro que vai ter um custo, mas um valor extremamente acessível, para que você consiga também seguir esses passos e se libertar das dívidas. Porque, gente, muitas vezes o que acontece é o seguinte, a gente começa a tomar posse disso, que era o que acontecia comigo e que eu vejo que acontece com várias pessoas que fazem aqui os acompanhamentos comigo. Eles fazem assim, minhas dívidas, sabe? Eles tomam para ele, ai, as minhas dívidas. E o primeiro passo que eu comecei a ver é que ela não é minha, que eu estou temporariamente naquela situação, né? E que aquela situação ela não define quem eu sou. Todos nós, gente, cometemos erros e você primeiro tem que assumir 100%, né, essa responsabilidade, porque foi você quem criou. Se você está passando por uma situação desafiadora em relação à vida financeira, infelizmente foi o sistema da sua própria mente que criou isso para você. Então, do jeito que você conseguiu atrair essas dívidas, você consegue atrair as condições necessárias para se libertar desse sistema. Você consegue atrair, né, mais abundância para que o dinheiro se manifeste na sua vida e você consiga honrar seus compromissos financeiros. Pois dinheiro ele é uma energia e eu sabia que se eu conseguisse trabalhar essa frequência, eu posso co-criar qualquer coisa na minha vida. Porque eu assumo 100% da responsabilidade que aquilo que eu estava vivendo ou qualquer coisa que eu esteja vivendo, que eu não estou gostando, fui eu que criei. Então é você assumir isso, estar consciente disso. Foi a primeira coisa que dentro daquele quarto, gente do céu. Eu estava em uma casa onde quando chovia, a água descia de bica. Quando os ratos, as rãs invadiam a casa. Eu estava numa situação caótica, né? Totalmente escassa, eu com as minhas filhas e eu não tinha o que fazer, sabe? Então, mas eu entendi que se eu ignorasse todo o meu mundo externo e voltasse para dentro de mim, porque em essência eu sou o poder. Em essência Deus habita em mim. E muitas daquelas coisas que estavam acontecendo, se repetindo na minha vida, era unicamente porque eu não curei. Porque tudo que estiver insistindo, que você não gosta, que é negativo na sua vida, é porque você não curou. É porque você precisa ainda se libertar. E isso eu estava consciente. Eu disse, não é possível. Se está se repetindo, fui eu quem criei. Então eu comecei, aí eu vou fazer nesse método, aqui eu vou dar aqui algumas informações para vocês. Mas nesse método eu vou te dar passo a passo. Eu vou te dar passos, eu vou te dar o PDF, eu vou te dar tudo certinho para que você faça o passo a passo de como você pode mudar a sua mentalidade para uma mentalidade de prosperidade, para uma mentalidade de abundância
e mais sair deste padrão que é você o dono dessas dívidas, porque quando você assume, traz isso para você, você está criando mais do mesmo. Por isso que eu dizia, a minha mente é a mente de Deus e nela eu posso tudo. Então é você meditar e você começar a conversar, trazer isso para a sua realidade. Você está aqui, mas você não precisa ficar. Então eu comecei a entender, eu comecei a reconhecer, eu comecei a conversar, sabe? Eu comecei a trazer para mim tudo aquilo, comecei a anotar tudo, as pessoas, comecei a primeiro de tudo pedir perdão, eu sinto muito, por favor me perdoa, tia, me sou grata. Eu comecei a pedir perdão a cada uma dessas pessoas, eu comecei a trazer elas, né, para uma bola energética, eu visualizava uma bola, trazia todas essas pessoas para ali, para aquela bola, começava a conversar com essas pessoas, olha, eu reconheço que você está aqui, que fui eu que atraí essa situação. E eu vejo que a gente quer tirar, olha, eu não queria nem falar, eu não queria nem pensar na possibilidade dessas dívidas. Meu Deus, aquilo atormentava a minha vida de uma tal forma que me sufocava. Eu ficava desesperada e minha vida desandou tudo de uma vez só. Sabe? Foi tudo de uma vez só. Então, era eu e a divindade estava me dando a oportunidade de me melhorar. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui com vocês. Então, eu abençoo e agradeço aquela situação. Eu não teria aprendido, eu tive que me conhecer cada célula do meu corpo, eu tive de mergulhar no mais profundo do meu ser para me entender e conseguir me libertar daquilo. E é isso que eu quero fazer com você. Eu quero mudar a sua mentalidade para uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de abundância e entender que qualquer situação momentânea, aquilo não define quem você é. Eu ouvi pessoas que diziam assim, essa menina fala, e eu já praticava o Ho'oponopono, a gratidão e tudo mais. Inclusive, no início de tudo isso, gravava conteúdos para o YouTube, mas eu tinha certeza que eu conseguiria me levantar, porque eu não sou dívida, né? Você não é dívida, você não é escassez. Na sua essência, você é Deus em ação, Deus habita em cada célula do seu corpo. E eu dizia isso. E outra, reprogramar, gente, reprogramação mental é fundamental para que você consiga ter uma mente próspera, que você consiga ter uma mente abundante, né? Que você consiga mudar isso dentro de você. Então eu ofereço esse treinamento para você e tenho certeza que juntos somos mais fortes, que a gente consegue sim sair dessa situação de escassez entranhada, né? Em nosso ser, porque a gente tem que mudar tudo. A gente tem que mudar as células do corpo, a gente tem que mudar a forma de pensar, a gente tem que mudar a forma de agir. Você tem que mudar. E aí, para vocês verem que a coisa funciona assim, aquilo que se repete é a oportunidade que o universo está dando de você resolver. Esses dias eu recebi três pessoas falaram exatamente a mesma coisa em formas diferentes para mim. E aquilo era um sinal do universo. Eu poderia ter me chateado com o que eu ouvi, mas eu disse, epa, é um sinal do universo para que eu venha melhorar isso em mim. Então eu comecei a trabalhar isso que essas pessoas estavam falando. E se essas dívidas estão na sua vida, é um sinal do universo para você ser o melhor, que veio aqui para ser, para ter e para fazer. Então sejam muito bem-vindos, eu estou aguardando vocês, entrar em contato pelo Instagram, tá, gente? Que lá, depois que você me achar, ou se você não conseguir, lá no Instagram, fala aqui no YouTube, porque a gente vai iniciar esse treinamento. Seja muito bem-vindo e é um prazer receber vocês.